O endemoniado gadareno. Afinal, era só um? Ou são dois? É possível ser um casal? Bom, vamos descobrir? Vem comigo. Shalom Lekulam, Burrim Babaim, a paz para todos. Bem-vindos a mais um vídeo da série As Mensagens por Detrás dos Milagres de Jesus. O vídeo de hoje será sobre o endemoniado gadareno. Tomarei como base Mateus capítulo 8, do versículo 28 ao 34, Marcos do capítulo 5, de 1 ao 20, e Lucas do capítulo 8, do 26 ao 39. Quando ele chegou ao outro lado da região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Atá ben Elohim? O que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." E ele lhe disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Mateus 8, 24 ao 34. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." Implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto
contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Marcos 5, do capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentado e entregue aos cuidados de guardas, quebravam as correntes, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploravam a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver com o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem que havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi, anunciou a toda a cidade quanto Jesus tinha feito por eles. Lucas 26 ao 39. Bom, acabei de ler com vocês aqui os 3 relatos sobre o endemoniado gadareno: Mateus, Marcos e Lucas. A pergunta que fica é: há contradições na Bíblia? Veremos. Como vimos, o mesmo acontecimento é registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Cada um colocou sua perspectiva sobre a história. Mateus registrou que eram 2 endemoniados, já Lucas e Marcos que era 1. Alguém pode até dizer: nossa, isso é uma contradição? Porém, se olharmos para isso de forma lógica, veremos que não há contradições. Mateus falou que havia 2, porém só contou a história de 1. Inclusive, este mesmo pediu para Jesus depois deixar ele virar
um seguidor de Jesus. Já os outros escritores contaram apenas a história deste homem em específico, o endemoniado principal. Mateus viu este evento presencialmente, então as chances de serem dois é bem maiores. Inclusive, muitos dizem que era um casal, um homem e uma mulher, porém é apenas especulativo. Veja que Mateus foi testemunha ocular e presencial do acontecimento. Por isso são dois endemoniados. Marcos e Lucas não estão contradizendo o que Mateus escreveu, porém eles colocaram suas perspectivas da história no endemoniado principal, ok? Mateus enfatiza, diz que são dois endemoniados, mas enfatiza no endemoniado principal. Como ele era testemunha presencial, ele estava lá no momento, ele colocou que eram dois endemoniados. Mas Marcos e Lucas só enfatizaram a história no endemoniado principal, ok? Não há contradições na Bíblia, apenas perspectivas diferentes. Como se três pessoas olhassem para o episódio, porém cada um olhasse para um detalhe específico. Lucas e Marcos focaram no endemoniado mesmo. Já Mateus resolveu citar que haviam dois, porém um só ganhou destaque, pois estava mais endemoniado ainda. Isso é uma explicação totalmente plausível. Não consigo ver contradições. Não há contradições. Um outro ponto que parece ser uma contradição, mas não é. Alguns textos dizem Gerasa e outros Gadara, mas isso também não é uma contradição, pois os textos dizem na região e não na cidade em si. Por exemplo, é como se eu dissesse que o fato aconteceu no Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, na capital, mas em cidades vizinhas que pertencem à capital do Rio de Janeiro. Vamos aqui entender a localização de Gadara. Veja nesse mapa. Como podemos observar nesta foto, Jesus ficava na região ali da Galileia. A maior parte de seu ministério foi neste local. Jesus foi apenas uma vez para a região dos Gadarenos, que é onde está escrito, estamos aqui, nesse pontinho com a localização no mapa, estamos aqui, é a região dos Gadarenos. Essa região ficava do outro lado do rio. Agora vamos entender a localização. Jesus foi para o outro lado. Isso indica que ele atravessou o mar da Galileia e foi para a cidade de Gadara, situado a 10 quilômetros do mar da Galileia. Nos manuscritos de Mateus 8:28, descreve este evento na região dos Gadarenos. Já nos manuscritos de Marcos, capítulo 5, versículo 1, e Lucas 8, 26 a 37, descrevem na região dos Gesarenos. Gadara e Gerasa estavam localizados na mesma província. Vamos entender agora a região de Decápolis. Entre os três sinóticos, Marcos é o único que cita que os endemoniados eram da região de Decápolis. A Decápolis, do grego deca, que quer dizer 10, polis, cidade, era um grupo de 10 cidades na fronteira oriental do Império Romano na Judéia e Síria.
fronteira oriental do Império Romano. Os livros do Novo Testamento referem-se às 10 cidades, situando-as no lado leste do Mar da Galileia. Uma dessas cidades, Gadara, teria sido visitada por Jesus no episódio conhecido como Jesus exorcizando o gadareno, que já estamos estudando. Aqui estão as 10 cidades originais da região de Decápolis. Vejamos. A primeira, Citápolis. A segunda, Pela. A terceira, Dione. A quarta, Gerasa. A quinta, Filadélfia. A sexta, Gadara. A sétima, Rafana. A oitava, Canata. A nona, Ripos. E a décima, Damasco. Veja que Gerasa e Gadara fazem parte da região de Decápolis, aonde Jesus visitou. A seguir, vou mostrar um mapa um pouco mais detalhado para você se situar dos milagres de Jesus. Veja nesse mapa as cidades que Jesus exerceu o seu ministério. Praticamente todo o ministério de Jesus foi do lado da Galileia. Essa faixa do lado esquerdo, dividido pelo rio, pelo Mar da Galileia. Do lado direito é a região de Decápolis. É onde Jesus foi para Gadara. É o estudo que nós estamos fazendo nesse vídeo. Que Jesus expulsou o endemoniado gadareno. Mas todo o seu ministério, todo o ministério de Jesus foi praticamente do lado esquerdo, do lado da Galileia. Espero que esse mapa possa te dar uma ideia dos lugares por onde Jesus exerceu o seu ministério. Agora, vamos entender a cura do endemoniado. Antes de iniciarmos o estudo, gostaria de deixar algo bem claro. Na maioria das Bíblias, eles utilizam o termo a cura do endemoniado. Porém, precisamos pontuar algumas coisas. Nem todo endemoniado está doente. Esse endemoniado não foi curado fisicamente, ele foi curado espiritualmente e liberto. O milagre em si está em Jesus libertar esse enfermo espiritualmente. Ou seja, o endemoniado estava doente espiritualmente, nada a ver com o físico. Essa cura foi uma cura espiritual. Vamos entender um pouco o que aconteceu com o endemoniado gadareno. Chegaram na região dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Assim que Jesus chegou em terra, veio até ele um homem endemoniado. Toda vez que eu leio aqui lago, rio ou mar, é tudo a mesma coisa, é o mar da Galileia, ok? Características deste homem: ele não usava roupas, ele ficava nas colinas. Os demônios levavam ele para lugares solitários. Nem vivia em casa alguma. Ninguém conseguia segurá-lo. Ele se cortava com pedras. Vivia nos sepulcros. Ele ficou com os pés e mãos acorrentadas. Veja que esse homem estava completamente fora de si. Ele não vivia como uma pessoa normal. O texto diz que ele vivia em sepulcros. Agora, as características dos demônios que estavam no gadareno. Quando os demônios que estavam neste homem viram que era Jesus, eles disseram: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Em Mateus diz: "Viste
Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Marcos diz que os demônios pediram para Jesus não expulsar eles daquela região. Demônios territoriais. Já Lucas diz que os demônios pediram para Jesus não jogar eles para o abismo. Abismo, na Bíblia, é lugar de prisão, é Tártaro, nada a ver com dente. Tártaro na Bíblia é prisão. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, fala sobre o abismo. Veja o que diz no Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande candeia em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ora, abismo na Bíblia é lugar de prisão. Por isso que os demônios que estavam ali no Gadareno pediram para ir aos porcos do que ir para o abismo. Ok? Agora vamos entender o que é uma legião. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Lucas 8, 30. Agora um adendo. Essas pessoas que ficam entrevistando os demônios, perguntando quem são, o que eles querem, o que eles vão fazer, isso é errado, tá? Jesus não entrevistou o demônio. Jesus, quando perguntou quem era ele, estava perguntando para o homem: quem é você? Jesus perguntou ao endemoniado, à pessoa: quem é você? Só que quem respondeu não foi a pessoa, foi os demônios que estavam nele. Aí as pessoas tomam esse texto como base para fazer entrevistas aos demônios. Isso é um erro. Não perca tempo entrevistando demônios. Vários textos diz que Jesus expulsava os demônios apenas com uma palavra. Só que nesse contexto aqui, Jesus perguntou quem era o rapaz. Jesus perguntou qual é o seu nome. Entende? Então, eu quis trazer esse adendo. Essa questão teológica é muito interessante. Muitos chegam até dizer que a legião citado nesta passagem trata-se da legião romana. Legião romana era a maior unidade militar dos exércitos romanos, contando com mais de 5.200 a 6.000 homens, os legionários, em suas fileiras. Como já dissemos, a palavra legião aparece originalmente 4 vezes no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 53. A palavra legião é utilizada para se referir aos anjos, na ocasião em que Jesus foi preso no Getsêmani. O Senhor afirmou que poderia chamar mais de 12 legiões de anjos enviados pelo Pai para libertá-lo. Porém, não poderia ser dessa forma, pois se fosse assim, as Escrituras não se cumpririam. No Evangelho de Marcos e Lucas, a palavra legião aparece como um tipo de nome para designar a quantidade de demônios que havia possuído um homem na terra dos Gadarenos ou Gesarenos. É interessante notar que nos textos bíblicos tal termo é utilizado no sentido de multidão, ou seja, para representar uma grande quantidade, e não para especificar o número exato.
No caso do homem endemoniado, o texto sugere que o número de demônios era indefinido e que o termo legião foi explicado para enfatizar a grande quantidade deles, pois eram muitos. Observem que a quantidade de demônios nesse homem poderia ser de 5.000 a 6.000 demônios. O homem estava possesso por mais de 5.000 demônios. O que aprendemos com esse texto? Os demônios viram Jesus e prostraram-se diante dele e falaram: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo?" A primeira coisa que aprendemos aqui é que os demônios conhecem a Jesus e sabiam de quem ele era filho. E a segunda, eles se prostraram diante dele, mostrando que eles reconheciam quem era a autoridade maior que chegou lá, embora eles dominassem aquela região. Quando Jesus chega, todo o domínio está sob sua mão. Ou seja, os demônios reconheceram a autoridade maior. Segundo ponto que aprendemos. Os demônios disseram: "Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Os demônios sabem que o lago de fogo e enxofre está preparado para eles, e na hora certa eles serão lançados para a condenação eterna. Por isso eles disseram: "Vieste nos atormentar antes da hora?" Mateus e Lucas diz: "Não jogue para o abismo." É exatamente este de Apocalipse, o lago de fogo e enxofre, que eles estavam mencionando. O lago de fogo e enxofre é o Guiena, é o inferno, foi traduzido para a palavra inferno, mas ali é o lago de fogo, é o Guiena, ainda não foi inaugurado. O Guiena será inaugurado quando Deus lançar o diabo, o falso profeta e o anticristo e todos os demônios com ele. O lago de fogo foi feito para o diabo, a antiga serpente, e todos aqueles que fazem a sua vontade, até os ímpios, até as pessoas que estão rejeitando a sua palavra, serão lançados no Guiena. Terceiro ponto que aprendemos: eles imploraram para Jesus, pedindo para não serem expulsos daquela região, ou não serem jogados no abismo antes da hora. Aqui aprendemos também sobre a guerra espiritual, e que existe sim demônios territoriais. Eles dominavam aquela região e não queriam sair de lá. O quarto ponto: eles entraram nos porcos e os porcos se jogaram do precipício abaixo do mar. Por que Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos? São muitas explicações, mas entre elas foi para ensinar uma lição para os discípulos. Os porcos são animais impuros perante as leis de Moisés. E a legião ali era os soldados romanos. Jesus estava dizendo que toda a autoridade sobre os demônios. E quando ele quisesse, ele poderia acabar com o poder da legião romana. Ou seja, se Jesus quisesse, naquele momento, também acabar com o poder de Roma, Jesus também poderia. Ou seja, Jesus fez um paralelo. Jesus quis trazer um ensinamento para os seus discípulos, porque os discípulos esperavam a chegada do Machia. Na verdade, os discípulos não, os judeus esperavam a chegada do Messias, que iriam libertar da escravidão romana. Por isso que Jesus fez esse comparativo. A quinta lição que aprendemos: os porcos morreram, pois se afogaram, porém os demônios continuaram vivos e com muito medo.
Os demônios sabiam perante quem eles estavam. Eles ficaram com muito medo do juízo de Jesus sobre eles. O que aprendemos com este milagre? Realmente aprendemos muitas lições valiosas com esse milagre do Gadareno. Iremos extrair algumas aplicações agora do texto. Primeira, todas as vidas são importantes para Jesus. Navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galiléia. Jesus saiu da Galiléia, atravessou o mar e foi para o outro lado do lago, apenas para encontrar esse endemoniado. Independente se eram dois ou um, eles tinham grande valor para ele. Isso nos ensina uma valiosa lição. A sua vida é importante para Deus. Talvez você esteja pensando que ninguém te olha ou ninguém se importa com você. Saiba que há um Deus no céu te olhando. O mesmo aconteceu também com a mulher samaritana. A Bíblia diz que foi necessário passar por Samaria, João 4. Talvez seja necessário Jesus passar na sua casa hoje e mudar sua realidade. Você precisa disso? Então peça a Ele em oração hoje. Segundo ponto que aprendemos, Jesus quer nos libertar de todas as nossas correntes, mesmo com os pés e mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados dos guardas. Nitidamente, este homem ficava uma boa parte do seu tempo com as correntes, pois ele era agressivo. Realmente, uma das estratégias do inimigo é acorrentar nossas vidas, mãos e pés. Mãos falam de obras, atitudes para melhorar nossas vidas. Pés falam de caminhar, andar sempre. Infelizmente, existem muitas pessoas com as mãos acorrentadas, não conseguem fazer mais nada, não conseguem ter uma atitude para mudar suas vidas, não conseguem transformar suas realidades financeiras, psicológicas, casamentos e etc. Simplesmente porque estão com as mãos acorrentadas e sob os pés acorrentados. Já reparou que muitas pessoas começam a caminhar bem, porém nem sempre terminam assim? Talvez você seja uma dessas pessoas que está estagnado, no mesmo de sempre, não consegue caminhar mais. Saiba que assim como Jesus mudou a realidade daquele homem, tirando suas correntes, assim também fará com você. E as correntes também falam de estar preso. Será que Satanás te mantém preso em pecado? Saiba que Deus é poderoso para te libertar. Basta clamar por Ele hoje. Terceiro ponto que aprendemos. A gratidão é o que patrocina a próxima bênção. Viram que o homem de quem havia saído os demônios estavam assentados aos pés de Jesus. O homem, depois de ter sido libertado, voltou aos pés de Jesus para adorá-lo e agradecê-lo. Esse sentimento de gratidão sempre toca o coração de Deus. Ser grato a Deus e também às pessoas que nos cercam e nos ajudam fazem parte do processo de amadurecimento espiritual e pessoal. Já viu algum ingrato? É bom ter esse tipo de pessoas perto de você? Sem dúvidas, não é. O quarto ponto que aprendemos: a verdadeira transformação não é física, só no superficial. O homem que havia saído os demônios suplicava-lhe que os deixassem ir com ele, mas Jesus o mandou embora. O homem queria seguir Jesus como discípulo depois de ter sido liberto. E este é um dos sinais da libertação, querer seguir ainda mais Jesus.
Ele demonstrou sua gratidão não apenas com palavras de agradecimentos, mas com uma atitude. Muitas vezes as pessoas dizem algo com palavras, mas não demonstram com atitudes. E vale muito mais uma atitude do que uma tonelada de palavras. Jesus não permitiu que este homem o seguisse, mas pediu para ele voltar para sua região, Decápolis, e anunciar o milagre. Este homem se tornou um grande evangelista nesta região, composta por 10 cidades, e todos ouviram das maravilhas de Jesus. O propósito maior dele não era seguir Jesus, mas testemunhando do que Jesus fez. Espero que esse shiur de hoje, esse estudo, possa ser uma brahá na sua vida, uma bênção na sua vida. E quero te pedir que compartilhe, curta, se inscreva no meu canal, faça esse conteúdo chegar a mais pessoas. Às vezes para você não for relevante, mas para alguém possa ser. Então eu te agradeço, fique com Deus, em nome de Jesus.